Então, bem-vindo a mais um podcast. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre bem-estar e saúde. E para conversar com a gente tem a doutora Débora Ora, que vai se apresentar. E a gente está bem feliz de ter você aqui, Débora. Bom, obrigada pelo convite. Eu sou Débora Ouro, eu sou médica nutróloga. Já há muitos anos fiz faculdade de medicina na Federal Santa Catarina, por isso tenho esse sotaque, porque eu sou de Sotaque. Florianópolis. E daí, a partir dali, então, comecei a minha jornada na medicina, até para me descobrir, né? Porque a gente entra na faculdade tão novinho, né? E às vezes você não sabe nem direito o que você quer da vida. Então, a nutrologia, ela surgiu na minha vida de uma forma completamente inesperada. Eu queria ser ginecologista, mas não pude fazer residência por questões pessoais. E fui trabalhar com saúde da família e, de repente, virei internista no hospital, que é quem cuida dos internados, Sim. né? E ali descobri que as pessoas precisavam de muito nutriente para cicatrizar e fui estudar sobre isso, fui fazer residência de nutrologia e, de repente, virei nutróloga. Trabalhei durante muitos anos em terapia intensiva, como nutróloga, de terapia de UTI, inclusive aqui em Curitiba, Hospital de Clínicas, Cruz Vermelha, e sempre tive um consultório em paralelo onde eu tratava de outras coisas, né? Dentro da nutrologia, porque o nutriente ele é o cerne da saúde, né? A saúde da célula ela vem do nutriente, então a nutrologia ela transita por qualquer questão de saúde, né? Não só estética de pele, não só peso, como as pessoas pensam, como cicatrização, muita coisa, né? E daí, em algum momento da minha vida ali, eu fiz muitas especializações ao longo dos anos. Eu me propus, quando eu fiz faculdade, eu falei assim, vou acabar a residência e vou fazer uma especialização por ano. E eu tenho quase 20 anos de formada, e daí nisso eu acabei fazendo 16 especializações. Eu fui fazendo uma atrás da outra, e daí comecei com coisas assim, fiz gastroenterologia clínica, depois eu fiz ginecoendócrino, e de repente estava fazendo gestão comercial, gestão de clínica, marketing, eu fui mudando porque eu fui vendo outras necessidades, né? Aí em 2017 eu decidi que eu queria me posicionar com relação a alguma coisa que eu tivesse mais afinidade. E daí eu lembrei, né? Não lembrei, mas sempre esteve em mim a questão da saúde da mulher, porque eu queria ser ginecologista. Falei, eu já tenho especialidade na saúde da mulher, eu vou falar só sobre isso, vou tratar só isso, vou escolher tratar o que eu quero, porque afinal de contas eu faço mais o meu trabalho do que outra coisa no meu dia a dia, né? Se pegar o tempo que eu fico dedicada ao meu trabalho, ele é provavelmente 2/3 do meu dia, se não for mais, né? Porque mesmo quando não estou atendendo, ainda assim estou focada no trabalho de outras formas. Então tem que ser algo muito prazeroso para mim, né? Não que o resto não fosse, mas isso era a minha dedicação. Então de 2017 em diante eu acabei me dedicando para a saúde da mulher. E recentemente a gente estava até conversando, né? Eu fiz lá no comecinho da minha residência, eu fiz uma especialização, foi a primeira que eu fiz em farmacologia, porque nutrologia ela é nutriente, né? E a farmacologia ela trazia muito conhecimento para mim dentro do hospital. Então eu acabei fazendo e eu gostei da parte de produtos desde daquela época. Aí fui ao longo dos anos fazendo uma outra consultoria para empresas, porque antigamente não se falava muito sobre nutriente, né? Então, nutriente no dermocosmético ou nutracêutico não era bem assim. Era um polivitamínico de cabelo, uma vitamina D e as coisas paravam nisso. E daí as coisas evoluíram, como a gente sabe, né? Hoje em dia a nutrologia ela tem outra pegada, né? As pessoas entendem o nutrólogo diferente, dão importância para a saúde diferente hoje em dia, né? E daí recentemente eu consegui uma coisa que eu queria muito, que era ter uma empresa minha que produzisse vitaminas, antioxidantes, produtos pensados de uma maneira um pouco mais inteligente, e a gente evoluiu agora para uma linha própria, então as coisas vão vindo na vida da gente de uma maneira que a gente nem imagina, né? E Sim. tudo isso é pautado no nutriente, que é a fonte de saúde da célula, então eu acabei conseguindo trazer a nutrologia na minha vida de N maneiras, não só numa consulta, numa prescrição de medicação, enfim e tal. Então hoje em dia eu faço tudo isso. Que bacana. Eu gosto muito dessa sua descrição, porque você mostra um campo multidisciplinar, na verdade. A sua atuação envolve várias áreas. E quando a gente está projetando o ambiente também, a gente tem que olhar vários setores, né? E a gente brinca aqui que às vezes assim, a gente tem que entender de um pouco de elétrica, iluminação, revestimento, qualidade do móvel, tipo, uma série de coisas. Então, quando você vê, é muita coisa para se estudar e para você entender, para você gerar um projeto legal, né? E que atenda à realidade do teu cliente. Então, pegando esse gancho assim,
eu vi que você tem 3 bases principais no teu atendimento, né? Na forma como você trabalha. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Então, desde que eu resolvi me posicionar naquilo que me trazia mais satisfação pessoal, que foi saúde da mulher, eu entendi que eu tinha 3 campos de atuação dentro da saúde da mulher, né? Porque eu não sou ginecologista, então eu tinha que... Quando a gente segmenta, né, Lu, a gente se posiciona para o nosso... Quem está nos assistindo entender o que a gente faz. Não é porque eu divido as coisas que eu faço em 3 coisas, né? É mais para a pessoa entender o que eu posso fazer por ela. É simples assim, é para facilitar a comunicação, né? Então, eu entendi isso numa das minhas inúmeras buscas por conhecimento, e daí quando eu tive conhecimento de estratégia de comunicação, de marketing, porque até aula de canto já fiz. Então, assim, conforme eu achava uma necessidade, eu ia, né, atrás. E daí, quando eu entendi isso, eu falei, eu vou começar a falar sobre só as 3 coisas que eu trato. Que é a saúde da mulher que está envelhecendo, né, que é o que a gente chama aí de climatério, que é essa nosso preparo para a mudança dos hormônios e do envelhecimento, porque a mulher hoje em dia, ela tem uma vida longa, muito mais longa do que antigamente, né? E uma vida não só em número, uma vida funcional, né? E a mulher, ela tem um papel hoje social que não é só ter filhos. Tem muitas mulheres que não têm filhos, inclusive. E a gente assumiu um papel diferente na sociedade, além de só procriar, que era uma... né? Se a gente pega 100 anos atrás, 50 anos atrás, né? Eu descobri recentemente até que o nosso CPF feminino, ele veio depois do masculino, eu não sabia. Isso para mim foi uma surpresa. Então, eu decidi me comunicar para isso. Então, cuidar dessa mulher que está envelhecendo, e a gente envelhece de uma maneira hoje completamente diferente, né? Porque eu tenho 44 anos e, meu Deus do céu, a minha vida é Tá só no começo. Tá só no começo, né? Então, me posicionei nisso. Aí também, claro, o emagrecimento, ele é algo muito importante dentro da saúde emocional da mulher, não só fisiológica, né? Então, isso também é um canal de comunicação para a pessoa entender que sim, a nutrologia aqui, que é muito conhecida por emagrecimento, a gente também faz. Só que não é emagrecimento de correr atrás da balança, é algo muito diferente. Então, a paciente, quando ela vira minha paciente, ela vai lá para me conhecer, entender o método que eu trabalho, ela tem que se conectar comigo, da mesma maneira que a pessoa que vai contratar você, ela tem que se conectar com você, porque se é uma coisa que a maturidade me trouxe, eu não tenho que me moldar ao desejo do outro. Eu tenho que ter clareza com os meus princípios, com o que eu acredito na minha vida profissional, e oferecer dentro da minha ética aquilo para a pessoa. Isso. Se não casar com ela, eu não vou mudar. No começo eu mudava, porque a gente é inseguro, é imaturo, quer agradar. Daí eu entendi, não, mas a responsabilidade sobre essa conduta dessa vida é minha. Então, ela não tem domínio sobre esse conhecimento, ela pode achar que tem. Então, a minha posição é essa. Eu acho que não é nem só você querer agradar, porque eu também já passei por isso, mas eu achava que eu tinha que dar conta de tudo, e que se a pessoa quisesse uma coisa completamente extravagante, eu tinha que achar um jeito de fazer aquilo acontecer. E eu acho que essa seriedade que a gente tem, que eu chamo isso de responsabilidade, você está assinando por alguma coisa. Sim. Então você tem que ter clareza do que você está assinando, do que você está propondo, porque você vai impactar a vida da pessoa. E se a pessoa te procura, é porque ela quer um especialista, para poder dar uma direção para o que ela quer fazer. Se você não se posiciona enquanto especialista, enquanto expert no assunto, e se você não corre atrás para ter o máximo de informação, para dar uma informação segura, você está brincando de ser profissional. Eu acho que não pode ser por aí. Né? E daí, nisso a gente... mas eu acredito que isso vem da maturidade, né? Então, é difícil a gente, quando tem pouca experiência, a gente tem uma carteira pequena de clientes, a gente quer agradar todo mundo, quer fazer tudo, e você se corrompe. Não, né? Não de forma antiética, mas assim, poxa, eu não acho isso correto, mas vou fazer porque a pessoa quer muito aquilo ali, enfim. Então, isso a maturidade me trouxe, que é uma segurança. Hoje em dia, quando eu faço um tratamento de emagrecimento, ele é muito diferente do que as pessoas estão acostumadas a fazer. E eu, muito recentemente, também me posicionei com lipedema, que é uma doença muito grave e muito comum nas mulheres e atrapalha muito a autoestima, que eu já tenho uma experiência de mais de uma década tratando, e daí ela recentemente ficou famosa, digamos assim, porque a OMS está tratando isso como uma doença própria. E isso me trouxe até uma projeção nacional com relação a
ensino médico, a congressos e até a próprios pacientes, né? E eu tive uma felicidade, inclusive, de poder contribuir publicamente para as pacientes com lipedema, que eu participei de um projeto aqui no governo do estado, a gente conseguiu aprovar uma lei que torna o lipedema uma obrigação do governo de ter o tratamento. Aí passamos agora para um documento que o SUS vai usar nacional, eu criei um documento com alguns outros colegas especialistas, que são as diretrizes terapêuticas, o que você faz com uma paciente de diagnóstico ao tratamento, né, para a rede pública. Então, eu tive essa felicidade de conseguir, era uma vontade minha muito grande, né, eu sempre estudei em escola pública, faculdade pública, residência pública, trabalhei no HC, no Cruz Vermelha, então são lugares que você vê uma realidade social na saúde muito diferente do consultório privado, né, e pouquíssimas pessoas conseguem consultar comigo, e não por questões financeiras, é porque é uma questão de horário, né? O dia tem poucas horas e você tem que dar um bom atendimento. Então, eu não faço um volume gigante de consultas no dia, eu faço 8 consultas, 6 às vezes, né? Então, quantas pessoas eu consigo atender? Um tratamento crônico, eu entendia, e fora que a gente tem uma grande quantidade de pessoas que não têm acesso nem sequer a um convênio de saúde, que é uma consulta particular, né? E eu tinha uma vontade muito grande de poder retribuir socialmente em volume maior do que só um atendimento que eu fazia no SUS, por exemplo, que eu já fiz, né? Na época do Hospital de Clínicas. E daí surgiu essa oportunidade de trabalhar publicamente para a saúde da mulher. E Curitiba aqui, eu amo Curitiba, né? Eu não sou daqui, mas assim, era meu sonho da minha vida morar nessa cidade. E eu sou muito feliz aqui e eu tive uma felicidade assim de encontrar muitas pessoas boas no caminho para tornar o trabalho possível. E essa questão agora da saúde pública, que para mim é uma coisa muito genuína minha, assim, muito verdadeira. Eu tive um apoio incondicional dentro do estado, do município, que eu nem esperava que fosse assim. E o negócio está caminhando para virar um trabalho junto com a Secretaria de Saúde da Mulher, que então virou uma coisa muito legal. Assim, que coisa sabe? bacana. E daí eu penso assim, poxa, a mulher, ela assim, não é ser feminista, mas a mulher, ela é o centro da casa, ela é o centro, provavelmente, da sua comunidade, né? Porque a mulher, ela assume muitos papéis, né? Ela é a dona da casa, ela é a mãe, mas ela também, às vezes, é líder da comunidade. Ela muitas vezes tem marido, às vezes não tem, né? Ou esposa, enfim, né? Mas ela concentra isso, né? Ela costuma ser o coração dessa estrutura familiar, dessa estrutura social. Então, e quando ela está doente, ela impacta muitas pessoas, né? E assim, quando a gente fala sobre climatério, o impacto disso na saúde da mulher, emocional, psicológica, física, estética, porque a estética ela tem um vínculo com a emoção muito grande, e se você está com algo que te incomoda, que atrapalha a tua autoestima, isso impacta no teu trabalho, no teu relacionamento interpessoal. Então, é uma bola de neve, né? Então, a gente poder fazer, no âmbito de saúde pública, um olhar diferenciado para tratar essa mulher, para mim, é o meu projeto da minha vida, assim, nesse momento, que é extrapolar o meu consultório para um estado inteiro, que é o que vai acontecer, né? Então, eu fui muito agraciada nos últimos anos com relação a isso. Eu tô tentando dar conta de tudo, assim, do jeito que eu posso. Às vezes eu atraso uma coisa aqui para priorizar aquilo ali, porque se tem uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos é que prioridade primeiro, né? Exatamente. Aí depois a gente faz a segunda. A gente tem essa norma aqui no escritório, estabelecer graus de prioridade, porque o dia só tem 24 horas. Mas é muito bacana isso que você está falando. Olha que incrível, isso fecha com a gente também. Primeiro, estabelecer prioridades, né? Então, no projeto a gente começa sempre dizendo para o cliente, 100% é praticamente impossível. A gente vai chegar a 90 e poucos por cento, mas 100% não. A gente precisa priorizar o que é fundamental para você e a gente vai focar nisso, né? A questão, por exemplo, do bem-estar emocional e tudo, vai muito além do que está sendo colocado na mídia, né? Então, na nossa área, a gente vê muitas coisas assim, tipo tendência, o Pantone do ano, e às vezes aquilo não fecha com a pessoa. Então, quanto é importante isso a gente consegue muito através do briefing, de conversar com o cliente, entender como é a rotina dele, quem é que fica mais no ambiente, que tipo de atividade é feita, seja corporativo, residencial, o que for, né? A gente precisa entender como que aquilo funciona, qual que é o horário que é mais usado, para a gente poder entender N fatores, luminosidade do dia, como é que é a questão do ruído interno, externo, como é que, sabe, tem que entender tudo isso para você poder fazer um projeto. E a gente tem que entender também a questão social e cultural, né, porque isso não tem nada a ver com ter dinheiro ou não ter dinheiro, tem a ver com como você é, como você vive
E da forma que você é, o ambiente tem que te fazer bem. Até porque no início você começou a falar do tempo que você fica no consultório, né? Hoje tem estudos que falam que a gente fica 90% a 95% do nosso tempo em ambiente fechado. Então, como é que esse ambiente vai estar me impactando? De repente eu estou irritada, mas não foi por nada que me aconteceu. É porque eu estou num ambiente que eu estou fechada demais. Então, a gente já teve casos de clientes que são muito altos, que não suportam casas com pé direitos mais baixos. E às vezes a pessoa ela nem percebe o que incomoda, ela só percebe que está incomodada. E aí né? é o Então, nosso papel, exatamente. porque daí você conversando com ela, você vai entender, mas o que você percebe? Como é que é? E muitas vezes a gente mostra fotos para a pessoa poder entender. Esse ambiente te agrada? O que você sente aqui? Esse outro, e para você ver que é? legal, né? Quando a gente é um profissional dentro de cada uma da sua área, mas com uma expertise, responsabilidade, ética, enfim, porque é o que a gente tenta fazer no dia a dia, né? Eu, quando chega paciente para mim, por exemplo, eu basicamente eu digo que eu atendo mulheres e maridos. Né? Os maridos das minhas pacientes, em geral, vão também para que eles, em conjunto, consigam trabalhar para uma vida mais saudável em família, né? Mas elas muitas vezes chegam por uma coisa e o problema é outra. Exatamente. Né? Então elas vêm, porque meu peso tá me incomodando, eu não consigo emagrecer. Mas na verdade você vai ver, ela tá com um problema hormonal, aí ela não tem deficiência de nutrientes, daí ela não dorme, daí ela vive irritada, aí ela não tem disposição para ir na academia, daí ela come doce porque ela tá ansiosa e daí ela não emagrece. Só que ela só consegue ver o balanço, porque todo o resto já tá na confusão tão grande. E daí essa é uma mulher que eu vou, por exemplo, passar uma dieta e mandar parar de comer? Óbvio que não. Vou deixar ela mais estressada ainda. Então esse olhar, ele não é qualquer um que vai ter, né? Vai ter gente que vai entregar o que for, vai ter gente que vai sair passando para essa mulher um remédio para emagrecer, para ela ficar mais louca ainda, né? E não vai tratar a raiz do problema, que talvez fosse, e que tratar, no meu caso, a raiz do problema é mais complexo, né? Exige um passo a passo, precisa de tempo, não é imediato. E muitas vezes o teu comprometimento tem que ser grande, né? Você não é só tomar um remédio, você tem que se comprometer com o entendimento do que é a saúde. Então, as minhas pacientes, assim, são pacientes crônicas, né? Elas ficam muito tempo comigo, porque querem, inclusive, né? Porque a ideia quando começa um tratamento lá comigo é eu entender, eu te conhecer, né? Hoje em dia a gente fala-se tanto de concorrência e de tanta gente fazendo tudo, mas quando a gente entende que a gente tem que hiperpersonalizar o que a gente faz, que é conhecer cada vez mais o nosso cliente, não existe isso, né? Porque poucas pessoas querem conhecer tão bem o cliente a ponto de você, às vezes, ler o que ele precisa antes mesmo dele saber que ele vai precisar daquilo ali. Exato. Só que isso tem que ter tempo, dedicação, né? Então, são trabalhos hiperpersonalíssimos os nossos, né? Exatamente. Então, isso é para o cliente que valoriza isso, ou muitas vezes ele nem sabe que ele precisa disso, e daí ele chega, ou no meu caso ela chega, com uma queixa muito superficial, e eu normalmente acalmo, olha, nós vamos fazer um processo, eu sempre brinco, você vai aprender agora o que é ter saúde, você vai se conhecer, o que vai funcionar para você, e as pessoas são bombardeadas com muita informação imediatista, né? Faz o jejum, no meu caso, né, na minha área, toma isso daqui, passa aquilo ali, aplica a caneta lá que emagrece. Então as pessoas chegam nessa ansiedade, querendo essa resposta rápida, e fica comigo quem entende, que fala, olha, eu realmente quero uma coisa a longo prazo, eu quero... E as mulheres é bem interessante, né? Esse negócio dos 40, vai chegando perto dos 40, ou logo passou um pouco, né? Que você sabe que uma hora você vai ter a menopausa, enfim e tal. Traz uma urgência para resolver. Então é muito bom atender esse público, porque a menina de 20... ela quer só a balança, não importa se ela vai ficar sem comer uma semana, se ela vai viver a gelo e alface, o negócio dela é para ontem. A mulher, já quando a gente está se aproximando do climatério, já com tudo isso, você fala, não, eu já passei por isso, eu sei que isso não resolve, eu quero resolver, o que eu faço para resolver, entende? E o que eu vejo mais hoje em dia, inclusive, graças a Deus eu tenho esse tipo de paciente, né, que eu posso me dar o luxo de me posicionar e selecionar esse tipo de paciente para mim. Eu não gosto de paciente imediatista, e algumas vezes acontece, eu falo, olha, eu não sou médica para você, prazer em te conhecer, mas eu sugiro que você nem venha, você vai ficar frustrado com o meu tratamento. A gente já teve casos aqui no escritório de encaminhar clientes para outros profissionais, exatamente por essa questão. Eu acho que você tocou numa coisa que para mim é muito importante, que é criar consciência, né? A estética, eu sempre falo que a estética é a cereja do bolo, é o final. Primeiro a gente precisa entender toda pessoa, entendeu? E criar novos hábitos, porque na verdade tudo isso que você está dizendo é criar um estilo de vida, né? Hoje a gente fala tanto de bem-estar, e graças a Deus, bem-estar hoje não é ter as coisas, mas é você viver
coisas, viver experiências diferentes, porque isso te traz sentido, traz significado para a tua vida, né? Você vai levar alguma coisa disso que você viveu. Então, o teu bem-estar não é só ter um móvel bacana, é ter um móvel bacana, numa cor que me agrada, num ambiente que é correto, para eu viver com as pessoas da forma que eu viva, que aquilo tenha um Porque sentido. hoje em dia a gente vê tantas pessoas em busca. Eu gosto muito de arquitetura, né? Então isso sempre me interessou. E assim, eu sempre tive muito claro para mim, mesmo sem saber conceitualmente, mas é que o ambiente onde eu vou voltar, para onde eu vou voltar no final do dia, ele precisava me trazer paz e tranquilidade, né? E a gente vê as pessoas, às vezes, buscando uma estética tão perfeita, um negócio que não pode ter um risco, que não pode ter uma cara de que teve vida aquilo ali alguma vez, e daí elas ficam em busca dessa perfeição que muitas vezes elas nem usam, né? Exatamente. Só para, às vezes, não consigo entender, né? Então, assim, eu desde sempre eu entendi que algumas coisas me traziam muito conforto, outras não. Inclusive, eu percebi com as minhas pacientes, pelo menos na época da pandemia, as pessoas ficavam muito em casa, né? Então, ali eu vi a importância que a gente tem que dar para o ambiente onde a gente mora, né? Então, não que eu não desse. Eu trabalhei todos os dias, né? Mas quando eu chegava em casa, que foi um trabalho muito estressante na época da pandemia, a minha casa, ela estava em obra. E daí eu teve que parar, inclusive, porque não podia ter ninguém no condomínio durante aqueles primeiros meses, né? Eu falava, gente, eu não consigo descansar nem em casa, porque tava aquela bagunça, enfim e tal. O caos me incomoda. Eu gosto de tudo organizado, gaveta arrumada, eu não gosto de ver bagunça. Não pela bagunça em si, mas pela energia que ela me tira de eu ter que olhar para aquilo desorganizado, assim, sabe? Então, aquilo ali naquela época para mim ficou muito claro, assim, como eu precisava de um ambiente de limpeza mental, assim, que me descomprimisse em casa, sabe? E eu acho que as pessoas perceberam muito isso, né? O quanto que é importante e o quanto que a estética do que você coloca no ambiente onde você vive, né? Ou a conjunção das coisas, como que elas se encaixam, enfim e tal, ela tem que fazer sentido, né, para ela, né? Fazer sentido na vida dela. O que isso aqui, esse teu quadro, ele representa o quê para você, né? Você vai olhar para ele todos os dias, ele precisa te agradar, ele tem que te trazer alguma coisa de bom, assim, não só jogar alguma coisa porque alguém disse que era bonito, né? E isso no meu trabalho também acontece, assim, não raro as pacientes, eu acabo fazendo estética também, corporal, facial, não faço na minha especialidade, mas as pacientes querem uma coisa que nem combina com elas, às vezes, né? Ou, pô, você tem, às vezes, 50, 60 anos, você vai ter uma pele de 50, 60 anos, aí você vai lá com uma referência de uma menina de 20, 25 anos. Gente, que mundo que a gente... Ninguém vai conseguir te entregar isso daí, né? E quem prometer, alguém vai, mas não vai conseguir, porque é uma questão fisiológica, essa pele não vai responder dessa maneira. Então, o nosso papel sempre é tentar direcionar a pessoa. E claro, assim, poxa, hoje eu tenho mulheres de 40, 50, 60, 70, 82 anos, eu acho que a minha paciente ativa 83 mais, que tem mais idade. Ativa que eu digo que está sempre lá na clínica. E elas se cuidam muito. E eu acho o máximo isso, porque eu também sou mulher, eu também vou chegar nessa idade, se Deus quiser, né? E eu quero me cuidar dessa forma como elas se cuidam. Exercício, yoga, faz musculação, outra corre no parque. E daí eu tenho a minha paciente que tem mais idade, eu digo que é a mais velha, porque ela só tem mais idade cronológica. Ela vai sempre toda cuidada, assim, ela se gosta, ela se cuida, mas ela entende que ela está envelhecendo, né? E toda vez que ela vai consultar, ela fala, doutora, o que eu vou fazer hoje para fazer o aniversário negativo? Eu falo, tá bom, dona Fulana, vamos, o que a gente pode fazer? E daí, quando a gente faz alguma coisa, ela fala, não, eu sei, doutora. E eu falo, olha, dona Fulana, lembra que o nosso resultado ele vai ser melhorar um pouco isso daqui, não, né? Mas a gente já é paciente e médica já há muito tempo juntas ali. Mas isso é importante, né, pra gente entender. Porque envelhecer não é fácil, né? Envelhecer significa a gente ter medo de, não só de morrer, porque morrer a gente não sabe o que vai ser depois, mas se limitar, né? Ter uma limitação psicológica, uma limitação cognitiva, mental, de movimento, né? Então, é isso que significa envelhecer. O medo também da gente perder a funcionalidade social, né? De trabalho, ser substituído por alguém mais novo, por alguém mais esperto, entende? Então, envelhecer não é uma coisa fácil, né? E cabe a gente como médico, eu pelo menos como médica, tentar ajudar a minha paciente a envelhecer da melhor forma possível, que a mente acompanhe, porque não tem coisa pior do que a mente não acompanhar, né? A desconexão entre um corpo e uma mente, às vezes a mente está funcionando horrores e aquele corpo está ali que não responde, está lá inflamado, cheio de problema. Então, hoje em dia, graças a Deus, a gente tem uma medicina
que evoluiu muito em termos de pesquisa e muito de estudo, entendendo a funcionalidade das células, para que a gente consiga ver algum nutriente com algum efeito melhor para ajudar aquilo ali a acontecer de uma maneira, esse processo de envelhecimento acontecer melhor, né? E eu sou muito feliz, eu sempre digo que eu vou ter a minha menopausa nessa fase da vida de hoje, onde a gente tem reposição hormonal segura, onde a gente tem conhecimento sobre funcionalidade de célula, de cromossomo, de tudo, para que eu possa me sentir mais jovem ainda quando eu começar a fazer uma reposição hormonal, sabe? Eu acho que você tocou em duas coisas que para a gente também pega muito. Funcionalidade, você estar funcionando, e no caso nosso é o ambiente, né? E medo. A gente teve um tempo atrás, a gente estava com uma consultoria de posicionamento de marca e a pessoa que estava fazendo, ele fez vários levantamentos com clientes para saber o que percebia, o que não percebia. E uma das grandes coisas que eles falaram era que a gente passava muita segurança para eles, porque eles tinham medo de contratar profissionais e não ter, e eles imaginarem o ambiente não ser de acordo com o que eles queriam, de contratar alguém para executar uma obra e não sair o resultado que eles queriam. Então, o medo é uma constante, e até porque a gente está falando de um investimento alto. Um projeto básico que você faz tem um valor agregado alto. Então, o quanto é importante você correr atrás dessas informações, e, por exemplo, você estava falando do avanço tecnológico. Na nossa área também tem avanço tecnológico. Tem materiais que são mais resistentes, tem materiais que duram mais, que são mais fáceis de reposição. Tem a parte tecnológica mesmo de automação, de uma série de coisas que hoje vêm para trazer qualidade de vida, a própria segurança, né, monitoramento. Tem N coisas que a gente pode estar agregando para que esse cliente tenha uma longevidade, porque, na verdade, quando a gente fala de bem-estar, a gente está falando de longevidade, você ter uma vida funcional por um bom período de tempo, né? Então, ninguém faz uma casa para 10 agora anos. Eu vou entrevistar. Você percebe assim, ó, por exemplo, eu percebo isso. Se a minha paciente é muito nova, ela não consegue, às vezes, entender a dimensão da importância do que eu poderia fazer para ela. Por exemplo, quero emagrecer. Eu falo, olha, tem que fazer isso. Não, eu quero só tomar um remédio, né? É isso que acontece comigo. Ela quer um negócio imediato e é aquela mulher que já passou por isso algumas vezes que dá valor para o processo mais completo. Para quem vai fazer obra, por exemplo, se ela nunca fez ou ela já fez, é diferente, né? É diferente, porque se totalmente. for a primeira reforma de casa, a primeira construção, eu tenho certeza que essa pessoa não vai ter noção do tamanho do trabalho que é e vai querer um projeto em 15 dias e vai, não é? Exato, assim? Totalmente. Eu já passei, é porque eu já fui essa cliente, entendeu? Não, então, eu já fui essa cliente. No meu primeiro apartamento, eu falava para o arquiteto, como você vai levar um mês para fazer isso, garota? Eu quero isso para semana que vem. Ela falava, não, detalhamento, que detalhamento? Eu falava, que detalhamento? A gente teve um caso aqui ano passado, foi muito interessante, porque foi bem isso. E no final a gente entregou 90 pranchas para cliente. Era um apartamentozinho pequeno, mas eles têm planta elétrica, luminotécnica, hidráulica, de marmoraria, marcenaria, e aí vai se colocando tudo, né? Então, quando ela recebeu, foi um susto muito grande, porque ela falou, tudo isso? Eu falei, tudo isso. E, na verdade, é uma coisa que as pessoas não preocupam, porque assim, eu combinei com o cara da janela, comprei a janela da pessoa lá que eu escolhi. É aquela janela que eu quero, mas e aí, qual o detalhe disso? E aí, se a janela é instalada errada e se não funciona como ele imaginou, aí o problema é do profissional que fez. Mas não, aí tem um erro de comunicação, porque o profissional entendeu uma coisa e o cliente queria outra. O desenho é a única coisa que esclarece, de fato, vai ficar assim, dessa forma. É isso mesmo que você quer? Não, nessa e o desenho mesmo? é alguém que acompanhe a execução, né? Porque Exatamente. isso é uma coisa bem importante, né? Eu acho que você deve ter visto, inclusive, agora tá aí eu não vou citar nomes, né? Mas no Instagram, no TikTok, tá rolando uma obra aí lá em São Paulo, que apesar da pessoa ter dinheiro infinito, é um caos atrás do outro, né? Então, olha a importância a gente entender que até a gestão de recursos é algo que tem que ser feito de forma inteligente, né? Exatamente. Senão você fica numa redundância aquilo ali. E como você faz uma programação para o teu paciente com o tempo, dizendo, olha, vai ser assim, a gente está no processo, a gente também faz. Então, todo projeto, principalmente o projeto que tem acompanhamento ou administração de obra, a gente entrega junto um cronograma para o cliente entender o que é que vai acontecer, qual período vai acontecer, quem vai estar na obra, em qual período, para não ter susto, porque senão, primeiro a gente tem que mostrar para o cliente as etapas, não dá para atropelar a etapa. Então, tem coisas que precisam estar prontas para que outras aconteçam.
E ele vai entender todo esse processo, como que funciona. Então, chega no final, a obra está pronta, sem estresse, sem problema, é bem tranquilo. E é o resultado, e até porque o cliente precisa ter tempo de amadurecer a ideia também. Então, não é chegar na loja e olhar, esse piso que eu vou usar, esse móvel que eu quero, eu preciso processar a informação. O que a gente faz muito aqui é, a gente chama de estudo volumétrico, a gente passa na frente do estudo técnico, porque a gente mostra para o cliente em 3D como que o ambiente vai ficar, para que ele possa sentir e ver, é isso mesmo que eu quero? É esse tanto que eu quero ocupar o espaço, são essas cores que eu imagino, porque daí o 3D facilita muito, e a partir do momento que ele aprova aquilo, aí sim a gente vai para o executivo. Porque o executivo é técnico. Eu fiz reforma da minha casa, alguns anos atrás, que na época da pandemia, a minha preocupação foi uma, né? Quando eu fui fazer a minha clínica nova, que foi logo depois que eu acabei a casa, eu fui para a clínica, porque eu gostei de obra, né? Aí eu fui para uma clínica que lá era uma laje aberta, então eu, antes de fechar o projeto, eu fui na laje, comprei um spray assim e eu marquei todos os espaços no chão. Eu mesma quis fazer para eu entender. Eu chamei o rapaz que ia me ajudar na obra, é claro, né, para a gente agilizar. E eu fiz toda a entrada, assim, o paciente vai entrar aqui, ele vai sentar aqui, ele vai vir aqui, para eu entender a dinâmica. Daí não ficou bom, daí a gente teve que mexer. Ficamos assim, acho que umas 2, 3 semanas eu indo ali. Aí eu desenhava, né, assim, porque no meu caso, a minha arquiteta, ela não morava aqui, ela para fazer execução, ela não ia conseguir, enfim, e tal. E eu fui direto para a empresa de execução, que era um engenheiro. E a visão do engenheiro é diferente, né? Eles são mais práticos, mais técnicos. E eu queria muito ter certeza que a dinâmica ia funcionar. E tanto que eu comecei a atender, eu tive que daí um tempo depois fazer uma outra mudança de dinâmica das salas, porque não estava suficiente, assim, para o que eu precisava, né? Mas eu fiz tudo muito rápido, então se eu tivesse tido mais tempo de fazer, mas é porque obra comercial é difícil também, né? A gente tem uma questão de tempo, né, de dinheiro investido e tal, mas eu senti bastante. E hoje em dia, inclusive, semana passada eu falei, nossa, se eu fosse fazer uma obra hoje, eu faria tão diferente do que eu fiz aqui, porque tá sobrando espaço ali, tá faltando espaço para lá. E em casa é pior, né? Porque é a casa onde normalmente a gente não sai trocando a casa assim, né? Todo ano. Mas por isso é importante fazer planejamento, porque daí você prevê a evolução. E tem um escritório foi o primeiro escritório que eu fiz aqui em Curitiba quando eu cheguei, tem 14 anos esse escritório. E se você vê ele funcionando hoje, está perfeito. A gente previu um crescimento para o escritório, a gente previu mudanças significativas. Então, quando você tem esse estudo bem detalhado e o cliente é claro e ele te diz, olha, que foi o caso desse escritório, foi um escritório de advocacia, a princípio eram 3 advogados e eles tinham a meta de dobrar de tamanho em 5 anos. E eles tinham os advogados que trabalhavam para eles. Hoje eles estão 3 vezes mais no espaço. Eles não fizeram uma reforma, o espaço está funcionando perfeitamente. Ano passado a gente entregou um outro escritório de uns 2.000 metros, mais ou menos 2.500, também previsão para 20 anos de crescimento. Eles querem crescer em 20 anos. Então, aí entra a questão do profissional, sabe, Débora? De você ter um profissional que tenha conhecimento, que possa te questionar, que possa estudar, que é o mesmo caso que você está falando da dieta. Então, é muito fácil eu chegar na farmácia e pedir um remédio, é muito fácil em alguém que me dá um remédio para emagrecer, mas isso é sustentável? Eu vou conseguir segurar isso por 2 anos, 5 anos, 10 anos, né? Mas hoje em dia a gente está vivendo a era dessas medicações, né? Não tem quem não conheça esses medicamentos, é muito raro, né? Quem pode tem acesso de N maneiras, mesmo sem prescrição médica. Só que isso não é saúde, né? Um remédio não resolve a saúde do ser humano. E a gente vê cada vez menos as pessoas querendo investir em outras coisas e acham que é só o medicamento que resolve. Hoje as pessoas estão querendo umas coisas muito imediatismo. Exatamente. Porque na nossa área também é a mesma coisa. As pessoas querem projetos relâmpagos, soluções relâmpagas, e às vezes eles não querem parar para pensar e até se olharem. Porque eu falo assim, para a gente fazer um projeto para um cliente, o cliente tem que ter muito claro quem é ele, qual é o hábito dele, porque hoje informação está solta, imagens está solta. Eu falei num outro podcast aqui que a gente já recebeu de cliente um ambiente que ele pediu para o chat fazer e ele mandou para a gente e falou, eu quero isso aqui. Então, assim, isso vai te atender de fato?
você realmente é assim, porque entra tudo isso que todo mundo falou hoje de ser autêntico. O que é ser autêntico? É você ser você. Então, não é porque o blogueiro tal está usando, não é porque é tendência, não é porque eu vi na vitrine da loja X que me compete. E eu falo muito com os clientes aqui, São Paulo Fashion Week é lindo para os modelos que estão lá, mas nem sempre se adapta para a gente, né? Então, a gente precisa parar para questionar. Eu vi lá na vitrine, gostei, é aquilo que eu imagino. Ok, como é que isso cabe na minha realidade? Né? Porque isso vai, como você falou no início, vai te afetar emocionalmente, vai afetar a tua produtividade, vai afetar teu relacionamento com as pessoas, com a tua família. Então, e ambiente de trabalho isso acontece também. Às vezes o cara está lá trabalhando. Eu tive num consultório médico há umas 2 semanas que eu estou com um probleminha no pé, fui fazer uma ressonância. Gente, tudo luz fria, ambientes fechados sem janela. Eu fiquei Horrível, com né? dó da menina que trabalhava ali. Eu falei, meu Deus. Porque o paciente ainda entra e sai, né? Mas o profissional fica 8, 10 constantemente. horas num ambiente cinza e com luz azul. E a gente já sabe que a luz azul ela provoca depressão, ela te baixa. Então, assim, que projeto é esse que não olhou para isso? Eu tinha uma clínica pequena antes de eu ter essa minha, de agora, e as janelas eram muito pequenas, para cima, assim, sabe? E vivia fechado porque no outro lado da rua já era um prédio residencial, então dava para ver tudo. Então vivia sempre com as janelas. E a marcenaria era super escura, enfim e tal. Quando eu troquei, né, esse meu agora, a parede é de vidro, né? Então, e é um andar mais alto. Então, toda a clínica é toda de vidro. Quando eu comecei a obra, eu não percebi. Mas quando ela finalizou e eu fui organizar as coisas, eu olhava e falava assim, meu Deus. Sabe aquela sensação que você não está mais na clausura? E a luz natural faz toda a diferença. É muita diferença, né? Tanto que antigamente eu não conseguia ir trabalhar na minha clínica, fora de horário. Eu entrava lá, atendia e saía. Hoje em dia, eu atendo menos vezes na semana, né? Porque eu tenho as minhas outras funções como empresária, né? Das outras empresas. Mas eu trabalho tudo lá. Então, todas as minhas empresas têm o mesmo endereço, porque são todas na minha mesma sala ali, porque eu divido a minha agenda, né, conforme eu preciso trabalhar. Final de semana eu vou para a clínica, porque eu prefiro do que trabalhar em casa, porque em casa alguém sempre atrapalha a gente, né? Então, se eu tiver que fazer alguma coisa que eu evito hoje em dia, mas às vezes acontece, eu prefiro ir para a clínica trabalhar, porque eu me sinto muito melhor lá, é tranquilo, e também porque a minha mente, quando eu entro ali, ela já automaticamente entra no trabalho, né? Mas foi uma grande vitória, assim, eu até mesmo inconscientemente entender que o ambiente de trabalho ele precisava me trazer a mesma tranquilidade, porque assim, eu não lido com doença aguda, só que eu lido com situações tão graves quanto, né, porque o sofrimento que as minhas pacientes têm no começo, ele não é pequeno, né, uma mulher quando ela chega assim, cansada, desanimada, ela se olha no espelho, ela não se gosta, daí ela tá envelhecendo, ela não se reconhece, daí ela não tem boa memória, ela não dorme, ela quer se separar do marido, ela quer tudo, parece que tá tudo desmoronando. E ela chega ali e fala, eu preciso emagrecer, mas ela não precisa, né? Ela precisa tratar todo o resto. Então, elas chegam normalmente muito ansiosas, e elas vão lá muitas vezes durante o tratamento. O tratamento inicial, geral, toda semana, às vezes 2 vezes na semana. E é muito legal, porque elas adoram ir para a clínica, né? Claro que não é só o ambiente, são as pessoas também, né? Porque a gente faz um acolhimento muito grande. Mas, e elas falam, nossa, doutora, acabou o tratamento, bota mais alguma coisa que eu quero continuar vindo aqui toda semana, é terapêutico para mim. Né? E eu tenho algumas que elas marcam a gente no Instagram e colocam assim, não é terapia, mas é terapêutico. Porque elas ficam lá, as meninas, a gente faz sempre um treinamento, né, para elas entenderem que elas têm que ser sempre bem acolhedoras, enfim. E as pessoas, as minhas pacientes gostam muito de ir lá. Isso é uma coisa muito importante, né? É muito interessante isso. Uma vez, quando eu morava em Videira ainda, eu fiz uma loja lá, que era uma das maiores lojas que tinha na cidade, e eles trabalhavam na época com roupas masculinas, femininas, noivas, então era uma loja bem grande. E quando eu fiz o projeto, na época nem se falava disso, e eu cheguei para o casal e falei, a gente precisa trabalhar também, vocês precisam organizar também o uniforme dos teus funcionários, o cheiro que a loja vai ter, o papel de carta que a loja vai ter, porque isso mexe com o sensorial. Não adianta eu ter uma estética que fale o que a loja de fato é, se o resto não fala. Né? Eu costumo dizer que é como eu estou com uma roupa social com chinelo havaiana. Né? Então, eu estou parte organizada, mas o resto não. Então,
tudo isso fecha o conjunto. E é interessante quando você fala do treinamento para as meninas e tal, porque elas também têm que sentir o que é a clínica, e elas também têm que fazer parte, elas também têm que estar acolhidas. Para elas acolherem, elas têm que estar acolhidas. Então, o ambiente de trabalho para elas também tem que ser confortável, Sim, organizado, sim. tudo isso tem que passar, né? Mais do que ergonômico, né? Que a gente precisa. E isso hoje em dia, qualquer um que tenha funcionário, tenha uma empresa que exista fisicamente, né? Porque muitas são virtuais, onde as pessoas convivam, né? Ela tem vários desafios de trabalho, né? Dentro do próprio time de colaboradores. Mas a gente tem desafio em tudo hoje em dia, Sem né? dúvida. Então não dá. Então por isso o ambiente ele tem que ser realmente bom, assim, Tem que né? ser. Eu lembro que durante a obra eu tinha uma sócia no começo da clínica, depois ela acabou saindo, e a gente deixou uma área de copa assim que era menor do que eu queria, mas era maior do que ela queria, né? Foi o meio termo, assim. Ela falava, pra quê? O que nós vamos fazer? Copa para os funcionários? Elas podem descer lá no negócio do condomínio e tal. Eu falava, precisa. Porque elas têm que ter um momento para elas poderem vir aqui e conversarem, tomar um café, e não é nem só almoço, enfim, né? Dos intervalos que elas podem ter, enfim, porque é corrido o atendimento, né? E a gente tinha um desentendimento com relação a isso. Ela queria otimizar todo o espaço possível. Para ser comercial. E eu queria dar até um espaço um pouco maior, mas a gente tem que fazer a realidade dentro do que as finanças permitem, inclusive, né? E dentro do nosso número de funcionários, o que a gente tem é bem adequado. Mas isso também é um desafio, né? Hoje em dia, né? Sem Porque dúvida. a saúde mental no ambiente de trabalho, eu só tenho funcionárias mulheres, né? Então elas ainda assim são a minha persona também, né? Então eu preciso que elas estejam. Aliás, eu atendo todas as minhas funcionárias. Que legal. Todas. A gente tem a copeira, que é a Maria, tem as meninas do comercial, tem as que ficam no atendimento, as biomédicas, enfermeiras, enfim. Eu atendo todo mundo, porque é importante que todo mundo esteja bem, né? E que todas então, entendam todas são o processo, minhas pacientes. né? Até para entender a jornada, mas para elas se cuidarem. E eu quero que elas estejam bem, né? Agora que eu tenho a linha de produtos, que eu fiz uma linha muito diferente, o primeiro produto ele é para fadiga mental, assim, e ele resolve muito rápido. E daí eu falei para elas, eu vou trazer para todo mundo. Quem disser que tá cansado não tem mais desculpa agora, porque vai tomar um remedinho ali, um negocinho, tá tudo resolvido, né? Mas isso é uma coisa importante, né? A gente tem que pensar a saúde como um todo. A pessoa tem que estar comprometida com o trabalho, ela tem que chegar no local de trabalho, ela tem que gostar. Claro que ela tem que fazer a parte dela também, né? Sim. Não é só o empregador que tem essa Não, responsabilidade, sim. né? Mas isso é algo importante. Inclusive, quem trabalha aqui deve amar, né? Porque, Não, assim, então. oi, a casa aqui é maravilhosa, né? A gente, você sabe que a gente percebeu essa diferença muito grande, porque antes o nosso escritório era ali na Emiliano Perneta, no Workspace. Era uma sala muito legal, também toda de vidro, muito legal. Mas era uma sala comercial, né? Então, sobe elevador, desce elevador e tal. E aí precisava ampliar a sala para poder ter uma sala de reunião maior, uma coisa legal para poder receber o cliente da forma como eu acredito que é o correto. E ali não tinha. Quando eu fui ver, só tinha andares diferentes. Eu falei, não vai funcionar. Daí apareceu essa casa. O proprietário queria vender para comprar um apartamento em Camboriú. E a gente fez uma negociação com ele. Ele pegou as salas, a gente pegou a casa. Assim, foi virada de chave, porque aqui a gente está... assim, primeiro que a gente tem a sala aqui, que a gente está aqui de descompressão, que é uma coisa que a gente sempre trabalhou, que é isso que você acabou de falar. Então, muitas vezes eu pego o laptop, sento aqui, cruzo a perna e vou trabalhar aqui. Porque às vezes você está cansada, você está irritada, tem um monte de coisa acontecendo. Os dias da gente não são sempre 100% felizes. Tem problema, tem um monte de coisa. A gente tem uma visão muito grande do externo, então tem muito verde, muita luz. Isso traz um conforto tão grande, que é exatamente o que as pessoas falam de biofilia. E às vezes as pessoas pensam que biofilia é colocar planta dentro de casa. Não necessariamente é isso, né? Mas isso faz uma diferença muito grande. Então, às vezes, aqui a gente fica até 6h30, 7 horas. Eu já cansei de sair daqui às 8 da noite, você não vê o tempo passar. É, assim, absurda a diferença. E no humor da gente, na produtividade, isso é muito legal também, porque, assim, antes isso era um estudo que eu tinha, que eu sabia que, né, o planejamento, ele afeta a produtividade das empresas. Hoje a gente vive isso, é completamente diferente. É muito bom. É bacana. Posso te fazer umas perguntinhas para você responder com uma palavra só? Pode. Débora, saúde é? Saúde é equilíbrio celular. Ótimo. Transformar-se é?
Eu acho que é autoconhecimento. Legal. Dieta ou ambiente? O que sabota mais? Ambiente. Ambiente. Totalmente. Você quer falar? Diga-me com quem andas que eu te direi quem és, não é assim? Ótimo. Ambiência é uma das coisas mais complexas para a saúde que existe, né? Tem estudos que mostram que pessoas super magras, que sempre foram magras, que começam a conviver com pessoas obesas, com hábitos ruins de alimentação, elas engordam também. Né? Então, assim, a ambiência, é por isso que eu te falei, né, que eu atendo maridos, as pacientes e os maridos, porque isso significa eu tratar o ambiente. Eu gosto quando vem, assim, as amigas todas são minhas pacientes, porque que convivem no trabalho, por exemplo. A ambiência, ela é aquele reforço positivo ou negativo. No dia que você não está bem, se o teu ambiente te favorece, ele te ajuda, né? Se o teu ambiente não te favorece e você não está tão convicta naquele dia, você tem que tomar um monte de coisa, ir pra academia e fazer a tua alimentação. Você já não tá bem, você chega lá com todo mundo sedentário, comendo porcaria e indo beber no final do dia. Tá tudo ok, mas você tinha um compromisso com você, daí você fala, acho que eu também não vou. Né? Então, assim, só que daí isso uma vez é uma coisa, depois todos os dias, a ambiência é um dos maiores desafios de qualquer ser humano. A gente não pode viver sozinho, é difícil, né? Sim. Você vive em sociedade. E a gente não escolhe 100% das pessoas que convivem com a gente, né? Principalmente no ambiente de trabalho, né? E na família também, cada um tem o seu jeito. Então, você se manter firme dentro de um ambiente difícil é um desafio, né? Quando a gente pode, a gente tem que fazer melhores escolhas de amigos. Quando a gente puder, né? Familiar também já é um pouquinho mais difícil, né? Mas esse é uma coisa que as pessoas têm que dar muito valor, que para a saúde a ambiência, ela é fundamental. E Débora, para a gente finalizar, eu faço essa pergunta para todo mundo. Como é que você vê essa questão da saúde, esse relacionamento das pessoas consigo mesmo para daqui para frente, daqui a 5, 10, 15 anos? Eu acho assim, a gente está num mundo que desanima um pouco, às vezes, pelo excesso de informação errada, de cobrança, de comparação, de ansiedade, né? Sorte vai ser aquela pessoa que conseguir ter um discernimento maior sobre o que lhe cabe, sobre qual é o seu real objetivo de vida. Assim, olha, não são todas as pessoas, né? A gente sabe disso, que a maior parte talvez seja mais superficial. Acho que pensar no futuro é algo muito profundo internamente. Eu, por exemplo, eu sei o que eu quero para o meu futuro em cada caixinha da minha vida. Eu sei o que eu quero na minha caixinha profissional, eu sei na minha caixinha financeira, eu sei na minha caixinha de relacionamentos, da minha fé, e eu também sei da minha saúde. E claro que estética é uma coisa importante, a gente que é mulher principalmente, você não quer, homem também, né? Mas a gente não quer se sentir feia, né? E, enfim, porque isso é algo cultural nosso, inclusive. Só que eu não quero ficar bonita a qualquer custo e não ser saudável, porque de fato a saúde está na célula. Então, quando eu penso no meu futuro, que é o que eu quero para as minhas pacientes, eu quero envelhecer com uma mente muito boa, porque eu faço muita coisa e tem coisa que eu estou só começando. E esse meu cérebro, ele tem que acompanhar, né? Ele precisa estar saudável. Então, eu quero um cérebro saudável, por exemplo, eu não bebo, eu não fumo, eu nunca usei drogas, eu não como porcaria, porque é por estética? Não, porque eu quero que meus neurônios sejam saudáveis, entende? Eu quero evitar o meu risco de doenças, né? Então, eu não vou trazer agente externo que eu posso evitar. Então, quando eu faço algumas escolhas hoje em dia, exercício. Eu não sou a pessoa que mais ama exercício. Eu gosto de corrida, mas a musculação eu gosto mais ou menos, mas eu faço porque eu entendo que é um tratamento. Então, quando eu penso no futuro, eu quero ter mobilidade física, eu quero ter independência mental, eu quero ter independência da mesma forma que eu quero ter financeira, eu também quero me movimentar sozinha, comer sozinha, tomar banho sozinha, sabe? Eu quero isso pra mim, porque eu não quero depender de ninguém, né? Até porque a gente sabe que a vida funcional do ser humano tá cada vez mais longa. Só que isso, a gente não vê uma pessoa que fez péssimas escolhas e péssimos plantios a vida inteira colhendo bons frutos quando ficar mais velho, né? Então, eu levo isso para as minhas pacientes, assim, eu vejo hoje que a gente tem um grande número de pessoas preocupadas com o imediato, é a gominha do não sei o que, é o negócio do cabelo que cresce, tudo naquelas coisas imediatistas, mas também, graças a Deus, tem pessoas que entendem que saúde é algo um pouco diferente, que você precisa, só alimentação não basta, mas sem ela as outras coisas não vão dar resultado. Exercício físico é fundamental, né? Não é porque, e sem ficar tomando anabolizante, não é isso, é o exercício físico para manter o teu corpo em movimento, aquele que te traga uma coisa confortável para o seu cérebro, né? Porque a endorfina vem do exercício físico, é importante.
E é pensar que a parte emocional faz parte da saúde, que ter fé em algo faz parte da saúde, porque saúde é mental, é espiritual, é orgânica, ela não é uma coisa só. Você pode estar com todos os teus exames perfeitos e não estar saudável, porque você está ansioso, você está infeliz, você perdeu um ente, você entende? Então, assim, é algo muito complexo a saúde. Não é uma coisa só que define, né? E ela não é estanque, ela é um movimento. A saúde, ela é um movimento. Ela é como se você tivesse... Você tá sempre pegando aquela areia movediça ali que nunca você consegue pegar direito, porque você tá, daqui a pouco você não tá, daqui a pouco você tá, daqui a pouco você não tá, não é? Então, assim, aconteceu alguma coisa, você tá ansioso e tal. Então, tudo isso interfere na saúde mental, interfere na nossa saúde espiritual. Então é algo muito difícil ser plenamente saudável. Só que a gente vai por prioridades, né? Sim. E é uma gotinha todo dia. Então eu penso isso pra mim, que é algo que eu quero colher sempre, mas eu vou estar plantando sempre. E eu penso que a minha missão com as minhas pacientes é levar essa consciência para elas também. Mas é isso. Tá joia. Obrigada. Obrigada Eu também. amei Eu o também nosso adorei. bate-papo. Vamos fazer a segunda edição. Vamos fazer a segunda, nós vamos ter a segunda em breve. Então tá bom. Mas gente. muito obrigada, Débora. Obrigada Adorei também. mesmo bater esse papo. Que viu? bom. Muito obrigada.